Bom dia, queridos! Tudo bem? Nesta aula de História, nós vamos falar sobre os imigrantes que vieram da Europa. Abra sua apostila na página 85, a vinda dos imigrantes europeus. A partir do século XIX, em meados do ano de 1888, a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel. Mas como eu já comentei com vocês, os escravos ganharam a liberdade, mas ainda assim continuaram sofrendo muito, porque eles não tinham trabalho, eles não tinham moradias, também não tinham acesso às escolas, e os governantes ignoravam essas necessidades dos escravos, e por isso eles sofriam muito. Então, como uma forma de progresso, eles queriam branquear a nação. Como tinham muitos escravos, a população brasileira virou uma mistura, muitos povos mulatos, muitos negros, e branquear a nação seria para eles um grande avanço. A vinda de trabalhadores europeus seria para os fazendeiros um grande progresso. E por volta do ano de 1888, lá na Europa, começaram a divulgar os trabalhos que eram oferecidos aqui no Brasil. E para muitos italianos e alemães era grande oportunidade. Havia uma forte propaganda nesses países incentivando os europeus para virem para o Brasil. E então foi assim que começaram a vir esses povos da Alemanha e da Itália. Esses povos começaram a vir para o Brasil em busca de novas oportunidades, de um futuro melhor. E eles vieram para trabalhar nas lavouras de café, que era o principal produto típico de exportação do Brasil na época. Nicolau Vergueiro foi o primeiro fazendeiro a contratar imigrantes para trabalhar nos cafezais. Ele trouxe mais de 3.000 alemães. Ele contratou 3.000 colonos alemães para trabalhar nas lavouras de café em São Paulo. Esses imigrantes europeus chegavam para trabalhar como parceiros, sócios dos donos das terras, tendo direito a ganhar a metade dos lucros obtidos na venda do produto. Contudo, quem tinha mais vantagens eram os fazendeiros. Por quê? Porque esses imigrantes, ao virem para o Brasil, eles tinham um gasto, e quem pagava essa vinda deles para o Brasil era o fazendeiro. Inicialmente, todos esses gastos com viagem, moradia, alimentação eram pagos pelos fazendeiros, e com isso esses imigrantes ganhavam pouco. Quando chegava no momento de pagar esses imigrantes, pouco sobrava para eles, porque os fazendeiros que pagavam todas as suas despesas. Então, eles tinham muitos descontos e os fazendeiros ganhavam vantagens. E então, esses imigrantes tinham muita dificuldade de acumular bens, de comprar as suas terras. Era uma situação muito difícil, porque ganhavam pouco. E aqui nós temos uma imagem da hospedaria dos imigrantes. Nós temos ali muitos imigrantes europeus que vieram para o Brasil. Nem todos os imigrantes vinham para o Brasil para trabalhar na agricultura. Como vocês viram, aqueles alemães trabalhavam nos cafezais. Muitos desses imigrantes tinham já um certo conhecimento, eles tinham experiência, já haviam trabalhado em oficinas, fábricas. Então eles traziam o conhecimento que eles tinham desses países de onde eles vieram, dos seus países de origem, e conseguiram abrir o seu próprio negócio. Alguns deles trouxeram para o Brasil algumas técnicas industriais, como foi o caso de Abramo Eberle. Ele chegou ao Brasil e começou a trabalhar como funileiro, fabricando utensílios domésticos. Depois abriu um comércio para vender os seus produtos. Por fim, o seu negócio teve muito sucesso. Se tornou uma das maiores indústrias do Rio Grande do Sul. E aqui nós temos algumas imagens desses imigrantes que vieram para o Brasil, que são os funileiros e trabalhadores em indústria. Esses já vieram com conhecimento nessa área industrial. E agora vamos falar um pouquinho sobre as viagens no navio a vapor. Esses imigrantes chegavam ao Brasil a bordo de navios a vapor. Cruzar o Atlântico não era nada fácil. Eles vinham superlotados, apertados.
Essas embarcações não eram nada confortáveis, havia muita umidade e muitas doenças se espalhavam, como a cólera, o sarampo, piolhos. Eles não tinham tratamento médico adequado. Muitos imigrantes não resistiam à viagem e morriam a bordo. Essa viagem era uma viagem longa que durava cerca de 20 a 30 dias e muitas pessoas só eram informadas depois que já estavam no navio. Era uma situação muito difícil para esses imigrantes. E além disso, quando chegavam ao Brasil, tinham que trabalhar duro e com muita dificuldade de acumular os seus bens. E assim começou a se formar a população brasileira entre o século XIX e o século XX. O Brasil recebeu muitos imigrantes e todos eles formados por italianos, alemães, africanos, portugueses e também os índios. E então virou essa mistura que existe hoje no nosso país. Aqui nós temos os navios a vapor, algumas imagens ali desses navios com muitos imigrantes a bordo. E agora chegou o momento de você fazer a sua atividade. Lá na página 88, nós temos ali a primeira atividade. Preencha a tabela abaixo informando os anos ou décadas em que chegaram ao Brasil os primeiros imigrantes e para onde foram inicialmente. Então nós temos aqui os alemães, espanhóis, italianos, japoneses, poloneses, sírio-libaneses e suíços. Você irá pesquisar na internet e colocar ali o ano e também a cidade, o estado ou região de destino. Para que cidade eles foram destinados a morar aqui no Brasil. Você irá preencher ali. E as seguintes atividades vocês irão responder no caderno, tá ok? E na atividade da página 88, vocês irão ler ali as palavrinhas e completar as frases, tá ok? As palavras ali estão embaralhadas, vocês irão ler e colocar as palavras corretas de acordo com cada frase. E a terceira atividade, utilizando as palavras do quadro abaixo, crie uma frase que justifique a seguinte afirmativa. A lei que aboliu a escravidão no Brasil foi resultado de diversas transformações que vinham ocorrendo no país e no mundo. Você irá utilizar as palavras Inglaterra, trabalho livre, assalariado, imigração, escravidão. E você irá elaborar uma frase, tá ok? Você pode pesquisar na apostila, onde fala sobre a Inglaterra, o trabalho livre assalariado, explicando da forma correta sobre o conteúdo que nós estudamos. Fácil, né, gente? E essas são as atividades para vocês realizarem. Assim que terminarem, tirem uma foto e envie para mim na plataforma do eClass. Eu espero que você tenha um ótimo restante de dia. Fique com Deus e até a próxima!